Nas últimas semanas, tivemos uma discussão sobre o fair play financeiro, dadas as polêmicas com o Corinthians, Atlético Mineiro e alguns invejosos que falam do Flamengo e acham que o fair play irá afetar o Flamengo. Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão econômica do futebol e como isso pode afetar, então, o futebol brasileiro. Não é novidade para vocês que muitos clubes brasileiros estão endividados e eles acabam atrapalhando outros clubes que dependem do pagamento deles para poder conseguir fazer o seu futebol. Um caso clássico é o do Cuiabá com o Corinthians, né? O Atlético Mineiro que está devendo salário aos jogadores e teve até protesto de jogadores treinando com o bolso para fora para poder mostrar que estão sem receber. Isso levanta um debate sobre o fair play no futebol brasileiro. Aí o pessoal fala assim, o fair play é bom porque o Flamengo está contratando muito jogador, coisa e tal, o Flamengo tá com dinheiro, não sei o que, vai atrapalhar o Flamengo. Gente, fair play é o seguinte, você tem dinheiro para poder contratar o jogador, você produz aquele dinheiro ali, você tem caixa, você pode gastar. Você fez uma boa gestão, você está conseguindo recursos, você pode gastar esses recursos. O Flamengo hoje consegue contratar esses jogadores porque tem dinheiro para poder fazer isso. O que significa dizer que, o fair play vai afetar o Flamengo. Como acham que vai fazer o que? Não, o Flamengo tem 200 milhões para poder gastar. Não, o Flamengo só vai gastar 50, porque o Corinthians só pode gastar 50. Não é assim, não é igualdade. Isso não é fair play. Agora, o Corinthians, que está endividado, o Atlético Mineiro que está endividado, clubes que estão com muita dívida, eles sim vão sofrer com essa situação. Por quê? Por que o futebol brasileiro está tão inflacionado? Há 10 anos atrás, a dupla Flamengo e Palmeiras resolveram mudar, resolveram pagar suas dívidas, melhorar a sua estrutura e conseguir assim lá na frente ser um time competitivo. De formas diferentes, a dupla Flamengo e Palmeiras conseguiram chegar nesse resultado. O Flamengo, na época, com o Eduardo Bandeira de Melo e a galera que estava junto dele, depois foram se separando, mas aquela equipe que começou, né? A saída de Wagner Love naquela época, quem lembra, quem é flamenguista sabe como é que foi triste a gente ver o Wagner Love indo embora do Flamengo, era um cara que resolvia muita coisa em campo, dentro de campo pra gente, né? O Bandeira teve que liberar ele porque não ia conseguir pagar. O Flamengo abdicou por muito tempo de competir para poder pagar suas contas, para poder botar a casa em dia. O Palmeiras caiu para a Série B. Veio o Paulo Nobre, ajudou a deixar a casa arrumada e aí foi tanto o Palmeiras e o Flamengo conseguindo conquistar as coisas uma atrás da outra. A diferença de outros países como Espanha, que só tem 3 clubes disputando as coisas, que é Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. Na Premier League, que são lá o Big Six, mais alguns que ficou ali brigando entre si, né? A França, que só tem o PSG, a Alemanha, que só tem o Bayern de Munique. No Brasil, são 12 clubes. São 12 clubes grandes. E aí aquilo, não tem título para todo mundo. Nem todo mundo vai ser campeão naquele ano. O estadual vai ficar barato para esses 12 clubes. São 12 clubes grandes. Ganhar só o estadual é muito pouco para esses 12 clubes que tem grandes aqui no Brasil. Sendo que, a partir do momento em que Palmeiras e Flamengo começam a se destacar diante deles financeiramente, com melhor estrutura, com melhores jogadores, com a base conseguindo entrar e resolver, sendo essa base jogadores que vão para a Europa e traz mais dinheiro para esses clubes, faz com que São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro comecem a correr atrás do prejuízo para não ficar para trás. Essa aceleração das SAFs no futebol brasileiro, elas só existiram porque surgiu a necessidade de competir de igual para igual com a dupla Flamengo e Palmeiras. O maior medo dos outros clubes é o Palmeiras e o Flamengo dominarem o Brasil, assim como Barcelona e Real Madrid dominam a Espanha. E os demais são só coadjuvantes que fazem seus jogos entre si, enfrentam os grandes, vão disputar uma Copa do Rei para poder conseguir ganhar alguma coisa ali. No melhor dos mundos, pegar um segundo lugar numa queda técnica brutal de um dos dois clubes para poder conseguir alguma coisa. O que significa dizer que eles tiveram que correr atrás do jeito deles, se endividando, vendendo o clube para poder conseguir então competir. E hoje nós temos, juntamente com o Flamengo e o Palmeiras, temos o Botafogo, que agora é SAF e compete muito bem. O Cruzeiro com o Pedrinho, que o Ronaldo pegou na Série B, quase indo para C, conseguiu colocar na Série A, fez um trabalho consciente, nada de muitos luxos, mas um trabalho consciente dentro do Cruzeiro. Depois vendeu para o Pedrinho, que já chegou já com o coração, a emoção. O ego também tem que contar na hora da SAF. Porque se o cara não é torcedor, o cara vai fazer uma boa gestão. Para ele pouco importa se ele vai ser campeão de tudo. Ele não é torcedor. Agora, para o Pedrinho, faz total diferença ver o Cruzeiro vencendo. É o coração dele. Ele ama aquele clube. E o amor ao clube faz total diferença quando se fala de SAF.
assim como aconteceu com o Botafogo. O Textor, ele é apaixonado pelo Botafogo. Dá pra ver isso. Dá pra ver que ele tem um sentimento diferente pelo Botafogo. E isso faz total sentido e diferença quando a gente fala de futebol e das SAFs. O Vasco caiu na 777. Tinha sentimento, tinha amor pelo Vasco. Os caras que compraram a SAF do Vasco amavam o clube? Não. E pegaram empresários dos quais até lá fora são questionados. Pelo Genoa, pelo Sevilha. A galera não gostava da 777. Então o Vasco errou também na questão da SAF. Mas foi uma movimentação por quê? Porque não estava mais conseguindo competir de igual para igual com essa galera. Com o Flamengo e com o Palmeiras. O que eu imagino, tá? Os clubes eles têm que entender o seguinte. Não tem como mais ficar se endividando para poder bater de frente com o Flamengo e o Palmeiras. Todas as vezes que tentar gastar mais do que se deve para poder conseguir ir de igual para igual com esses dois, com o Botafogo agora, com o Cruzeiro agora, a chance de lá na frente se comprometer e o clube não existir mais é muito grande. É como se os 12 grandes fossem 12 amigos. Palmeiras e Flamengo se levantaram. Os outros 10 falaram assim, caraca, porra, os caras estão de carrão, estão viajando, estão bem, coisa e tal, estão com mulher bonita, pô, os caras estão na moeda, temos que acompanhar. Aí você que não tem dinheiro, você fala assim, cara, vou pegar o cartão da minha mãe, vou na loja da Lacoste, vou comprar roupa de R$500, vou comprar um sapato de 800, né? Pô, vou financiar um carro aqui, vou pegar uma casa maior, mas você não tem dinheiro naquele momento para poder fazer essa movimentação. Lá na frente, talvez você tenha, com trabalho, com esforço, dedicação, abdicar do presente para no futuro ter dinheiro, mas agora não é esse momento. E aí, para você conseguir acompanhar aqueles dois amigos que estão na moeda, que estão voando, você acaba se endividando com a chance de falir lá na frente e não conseguir mais sobreviver. A movimentação que os clubes estão fazendo são movimentações que é para poder acompanhar o crescimento de Palmeiras e Flamengo, que há 10 anos atrás abdicaram do esporte, abdicaram de competir para poder fazer o dever de casa. Flamengo quase caiu, Palmeiras caiu, fizeram o dever de casa, se estruturaram e hoje são os clubes que mandam no futebol brasileiro, agora junto com o Botafogo. De Textor, qual que é o ponto? Se não abrirem o olho, se não pegarem o chapéuzinho da humildade, vai ficar cada vez pior. Os juros no Brasil é de 15%. Pegar dinheiro emprestado é uma loucura aqui no Brasil hoje em dia. É loucura você pegar qualquer tipo de dinheiro emprestado aqui no Brasil. Então o risco de você se atrapalhar enormemente financeiramente por causa de ter pego um empréstimo, seja você, pessoa física, seja um clube, é muito alto, porque não é hora de brincar. A economia do Brasil não tá boa. Os clubes, pra tentar conseguir competir com essa galera, tá se endividando, tá dando um passo maior que as pernas. E o Fair Play vem para poder salvar esses clubes de evitar que daqui a alguns 3, 4, 5 anos deixem de existir. Então, precisa-se sim de humildade, de ter que ver Palmeiras, Flamengo e Botafogo, agora o Cruzeiro, vai, brigando por tudo, todos os anos, e você, caraca, não tô ganhando nada. Entender isso, o torcedor ter a humildade de entender isso, para lá na frente, bater de frente e conseguir ser campeão das coisas novamente. Conseguir competir. Todas as vezes que você não fizer o dever de casa financeiramente, seja na sua vida pessoal, seja você como clube, instituição, o seu futuro ele vai ser cada vez mais difícil. Então assim, quer dar um passo maior que as pernas? Saiba que lá na frente o preço vai ser muito alto. O Cruzeiro foi campeão de muitas coisas antes de ir para a Série B e quase que não sai disso. O Ronaldo chegou, ajeitou o time, vendeu pro Pedrinho e agora tá bem. Qual que é a garantia que você consegue ter um investidor desse porte, desse calibre, para chegar no seu time e resolver? Eu imaginava, pô, então será que não tem nenhum bilionário que seja vascaíno para poder comprar o Vasco e resolver o problema do Vasco? As coisas não são assim. O Grêmio agora tem lá o postulante, a novo presidente do Grêmio, comprou os direitos do estádio e vai doar isso pro Grêmio, vai contratar os jogadores. Mas por quê? Porque o cara ama o clube. Porque o investidor institucional comprar um clube hoje em dia, colocar R$1 bilhão, 500 milhões de reais, é melhor ele pegar título público, investir em PCA mais 8, PCA mais 7, PCA mais 6, ações que paga dividendo todos os meses ou a cada 3 meses e ver o seu dinheiro render cada vez mais. O cara vai querer risco. Então só existe uma saída para os times que querem brigar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo hoje em dia. Ter um torcedor rico o suficiente para poder comprar o clube, com o ego suficiente para poder colocar o tanto de dinheiro que for para poder ver o seu time vencendo. Ou o clube que está endividado vira brincadeira de bilionário, ou o seu time vai deixar de existir. E o Fair Play vem para poder ajudar os clubes a conseguir lidar com essa inconsequência financeira. E agora é o que pode estar acontecendo. Atlético Mineiro tem lá seus donos e está passando por perrengue. Eles que são donos de várias e várias
coisas e ainda assim tá passando um perrengue. Então até isso não é garantia. Qual que é a sua opinião sobre essa situação? Você acha que o fair play vem para poder atrapalhar o Flamengo? O Palmeiras? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você discordou de mim alguma coisa, também comenta aqui embaixo. Que assim que você mandar sua mensagem, prontamente eu irei te responder. Por aqui, aquele abraço e tchau.